Fala, rapaziada! Polêmico Tricolor trazendo informações para vocês. Depois da última vitória muito importante contra o América na Arena Castelão, aonde nós começamos perdendo o jogo por 2-0, que o Fortaleza foi buscar essa vitória histórica. Agora a gente para um pouco e tá tendo os jogos da seleção brasileira para a Copa do Mundo, né? Eliminatória da Copa do Mundo, e temos 10 dias aí de folga para os atletas, né? Só tem jogo agora no dia 18, e contra o Vasco fora de casa, esses 10 dias. E vamos falar um pouco sobre esse desafio, né, do nosso, é um pouco sobre esse desafio que é o Vasco da Gama, o que a gente precisa para fazer, o que é importante nessa partida. A gente está muito, muito, muito perto mesmo de chegar ao jogo da grande final da Sul-Americana. O que esse jogo, outros jogos que vão ter, é importante. Com a vitória do Fortaleza nesse final de semana, o Fortaleza entrou no G6. Hoje, o Fortaleza se encontra na sexta colocação. O Red Bull Bragantino, que hoje é o vice-líder, está com 46 pontos. A gente está a 4 pontos do vice colocado no Brasileirão. E a gente está a 2 pontos do terceiro colocado. E do quarto, que é 44, e do Flamengo, que é 44. Tem 3 times com 44 pontos, que são Grêmio, Palmeiras e Flamengo. A gente está a 3 pontos. Essa vitória em cima, esse jogo que vai vir, que é só no dia 18, na quarta-feira, esse jogo que vai vir, um jogo muito importante, o Fortaleza precisa vencer esse jogo. Para quê? Para entrar no G6. Eu sempre disse, com todo respeito a você que pensa que o Fortaleza é time para terminar em sexto, a nono colocado no Brasileirão, eu digo não. O Fortaleza é time para chegar em quarto ou em terceiro. Os números do Fortaleza é muito bom. A gente pecou muito no primeiro turno. Teve alguns jogos que o Fortaleza pecou perdendo. Olha só, vou citar exemplo. Hoje a gente está a 4 pontos do segundo colocado no Brasileirão 2023. Vamos lá. Um jogo que, se a gente tivesse ganhado esse jogo, a gente estaria nada mais, nada menos do que a 1 ponto. Não, a gente estaria a 1 ponto do Red Bull Bragantino, que é o vice-colocado. Olha só. A derrota contra o Goiás, se a gente tivesse ganhado do Goiás, a gente estaria a 1 ponto do vice-líder. A gente estaria em terceiro colocado. E também a derrota dentro de casa para o Cuiabá. Vou botar Goiás e Cuiabá. Essas duas derrotas que foram muito dolorosas. A gente estaria hoje com 48 pontos na vice-colocação e a 7 pontos do líder. Polêmico. Tem mais ainda. Vou citar um exemplo. Aquele jogo que o Bahia pediu para perder aqui dentro da Arena Castelão, que a gente conseguiu empatar. Se a gente tivesse conseguido vencer, era mais dois pontos, a gente estaria com 50 pontos. Era o vice-líder e estava a 5 pontos no Brasileirão e ia buscar o título. Mas como passou, tudo que passou, vamos pensar no futuro. E o futuro, durante esse tempo todinho, o futuro do Fortaleza, a gente vai pegar nesse dia 18, a gente pega o Vasco fora de casa, lá em São Januário, no estádio de São Januário. Essa vitória, gente, é muito, muito importante. Por quê? Porque a gente tem 2 jogos fora de casa. É contra o Vasco e contra o Bahia. Temos chance de ganhar? Temos. Somos favoritos? Sim. Creio eu que sim. Mas futebol é decidido dentro do campo. Então essa vitória contra o Vasco, depois a gente pega o Bahia e depois a gente pega o
O Botafogo, que foi adiado para terça-feira, que para interceder o jogo antes da final, desses 3 jogos, se a gente conseguir pelo menos 7 pontos, já estaria no lucro. Mas como eu disse, o Vasco da Gama é muito importante vencer o Vasco da Gama para a gente encostar logo de vez no G4. Com a vitória do Vasco da Gama, e vamos lá que o Grêmio perde, ou o Palmeiras empata, ou o Palmeiras perde, ou o Flamengo perde, a gente ganha mais uma posição. Então nessa rodada a gente vai buscar a vice-colocação. Eu vejo o Fortaleza hoje brigando pela vice-colocação. A gente sabe que a gente vai enfrentar a Pedreira no Brasileirão ainda, sabe que a gente vai enfrentar. Mas eu vejo o Fortaleza sempre chegando longe. Então eu acredito muito que o Fortaleza vai surpreender esse ano. Eu acredito, eu vou cravar aqui no meu canal, que o Fortaleza esse ano termina o Campeonato Brasileiro na terceira ou na quarta colocação. Se terminar em sexto, tudo bem, tranquilo. Mas o elenco que o Fortaleza tem, o time bem arrumadinho, né? E aquele senhor lá que não tem nada de futebol, que disse que o Fortaleza não encanta, fala nada. A maioria não tem nada de futebol. O futebol mais arrumado hoje, fora o do líder, o do Fluminense, é o do Fortaleza. Hoje, no Brasileirão, no Brasil, o futebol mais arrumado é o do Fluminense e o do Botafogo. Então, vamos buscar essa vitória, uma vitória aqui maiúscula, para a gente chegar logo, como eu sempre digo, no pelotão de frente, que é na quarta colocação ou em terceira colocação. Vamos botar aqui também os retrospectos, né, entre os dois clubes. Nos últimos jogos entre Fortaleza e Vasco, o Vasco perdeu aqui dentro de casa por 2-0 e perdeu por 3-0. Nos últimos jogos teve um empate e uma derrota do Fortaleza contra o Vasco. Então, o retrospecto é esse. E vamos falar o retrospecto aqui. Fator Fortaleza. Fortaleza tem 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Então, o Vasco ainda tem uma vantagem e a gente vamos passar essas vitórias em cima do Vasco. Galera, eu quero pedir a vocês, compartilha nos grupos do WhatsApp, compartilha para geral. Me ajuda eu chegar à meta de 900 inscritos até o aniversário do meu canal no YouTube, que é no dia 8 de novembro. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Aqui é o Polêmico Tricolor, trazendo essa informação para vocês. Cuida, galera, se inscreve no meu canal.